Boa tarde, meus irmãos. Bem, nos áudios anteriores nós conversamos um pouco sobre essa questão, né, dessa jornada que o Cristo fez, que Jesus o Cristo fez, né, dos 13 aos 30. Que 3 anos foram de pregação, né, e onde ele esteve, né. Então, eu queria colocar aqui mais alguns elementos relacionados a essa questão e da importância de realizar o trabalho sobre si mesmo, né? Nós sabemos a importância da doutrina cristã nos 4 cantos do planeta. Obviamente que existem outras religiões, não estou dizendo que não existem outras religiões, mas nós sabemos da importância da doutrina cristã, né, nos 4 cantos do planeta. Tudo que a gente tem feito aqui é tentar trazer esclarecimentos, né, com o objetivo de entender o que é a consciência Cristo, o que é o estado de ser Cristo, né? Então, não queremos aqui criar expectativas, mas nosso objetivo então é trazer esclarecimentos acerca dessa questão, porque a doutrina cristã ela tem sua importância, né, e é um caminho que todos devemos seguir. Agora, devemos guerrear por causa dessa questão? Não, isso é bobagem, né? Isso diz respeito aos nossos defeitos internos, né? A minha verdade não é superior à verdade do meu irmão. Mas o que a gente tem feito aqui é trazer esclarecimentos sobre essa questão e por que a doutrina cristã tem a importância que tem, né? E aquilo que nos foi escondido, aquilo que nos foi tolhido, aquilo que nos foi tirado, né? Que é o verdadeiro entendimento do corpo doutrinário, né? Isso nos foi tirado, né? Nós podemos aprender sobre toda e qualquer religião que existe sobre o corpo planetário. Eu uso muito aqui a referência, né, da doutrina budista e da doutrina Krishna, né, do Sr. Krishna. Mas ainda existem outras religiões. Agora, a pergunta é: se de fato houve uma profunda compreensão do que o Sr. Buda deixou, do que o Sr. Krishna deixou, do que Jesus o Cristo deixou, se houvesse uma verdadeira compreensão, será que a humanidade estaria como ela se encontra? Provavelmente não. Por que ela não estaria assim? Porque ela teria feito, a humanidade teria realizado sobre si mesmo, né, essa jornada interna. Teria buscado compreender, então, o que é o caminho interior. Bem, então vamos recordar aqui o momento em que Jesus, o Cristo, sofreu a tentação lá no deserto, né? Essa passagem bíblica, está lá dentro da Bíblia isso, né? Compreendendo que é necessário nós purificar a nossa mente, purificar a nossa alma, purificar o nosso ser, nos libertar disso que nos aprisiona, nos libertar disso que hoje nós temos apego, né? Então, se de fato, né, tivesse acontecido um processo totalmente inverso, se o Mestre Jesus o Cristo tivesse sucumbido lá no deserto às tentações do diabo, o que teria acontecido? Né? Se ele não tivesse feito o trabalho interno, se ele não tivesse resgatado a sua consciência, se ele não tivesse despertado a sua consciência, o que teria acontecido? Certamente o diabo teria vencido ele. E ele teria, né, demonstrado lá seus poderes, etc. e tal. O diabo teria encontrado dentro da mente dele, né, dentro da psique dele, algo em que ele pudesse aprisionar, né, o Mestre Jesus, o Cristo, à vida material. Ele teria prendido a alma do Mestre Jesus
a vida material e a identificação com a vida material. Por quê? Porque ele iria encontrar dentro da psique do Mestre Jesus Cristo uma referência para isso. Mas como o Mestre Jesus Cristo trabalhou sobre si mesmo, purificou sua mente, purificou seu corpo, purificou sua alma, não havia nada que lhe prendesse na vida terrena, na vida material. E por isso o diabo não conseguiu vencer ele. Agora, se ele não tivesse feito isso, com certeza nós não estaríamos falando sobre a doutrina Cristo aqui, deixado pelo Mestre Jesus Cristo, e esse personagem que conhecemos dentro da Bíblia não teria existido. Não da forma que nós conhecemos. Não da forma que nós fomos orientados e somos orientados até hoje através das doutrinas. Então, é de extrema importância que nós passemos a compreender essa questão. Nós falamos aqui em outros momentos, de que muitos irmãos hoje, na internet, falam dos mundos superiores, falam de outras consciências, falam dos céus. Nós temos aprendido dentro das doutrinas, principalmente dentro da doutrina da vertente cristã, que devemos merecer o céu, purificando-nos dos nossos pecados. Tem lá os 7 pecados capitais. Se existe uma doutrina que está falando que devemos purificar a nossa alma, libertar-nos dos nossos pecados para merecer o céu, obviamente que essa fala, ela está atrelada ao quê? A liberdade da nossa alma e a purificação da nossa mente. O que nos mantém preso à vida material, o que nos tem mantido preso, a esse sofrimento, é exatamente pelo fato de nós não termos compreendido que purificar a nossa alma, libertar-se dos nossos pecados, é o quê? É purificar a nossa mente. É desintegrar os nossos quadros mentais, as nossas memórias. Porque as nossas memórias é que nos mantêm presos. As nossas recordações, as nossas lembranças, é isso que nos mantém preso à vida material. Os elementos que são utilizados para nos manter preso à vida material, são vários detalhes. Entre eles a mentira, o engano, a inveja, a corrupção, enfim, a ganância, a avareza, a gula. São os detalhes que nos mantêm aprisionados à vida material. A luxúria, o adultério, a traição, tudo isso nos mantém aprisionados à vida material. São detalhes dos aprisionamentos que criamos mentalmente em busca do prazer. E sempre utilizamos o prazer como desculpa. Na aventura, mentimos. Então, o prazer da aventura, usamos a mentira. O prazer da traição, buscamos a traição como uma aventura. E, buscamos o prazer ali, sexual. Na gula, comemos até explodir, em busca do prazer o quê? Da satisfação alimentar, da gula, e assim por diante. As mentiras, tudo isso, nós mentimos, temos esse tipo de comportamento porque nós estamos em busca do prazer. Mas temos que compreender que o prazer é dos sentidos, da carne. Mas então eu devo eu devo rejeitar o prazer da carne? Não, eu devo compreender o que é a relação com o mundo existencial, através do mundo das relações, em que os sentidos
têm e buscam e encontram prazer nessa relação. Nós devemos compreender como é que é isso. Se nós não compreendemos, nós sempre acabamos no excesso. Não existe meio termo para a mentira. Uma mentira, não importa se ela seja desse tamanho ou seja do tamanho que for, é uma mentira. A gula, não importa que é desse tamanho ou do tamanho do planeta, é gula. A traição, não importa se ela é pequenininha ou se ela é gigante, ela é traição. A inveja, a avareza, a ganância e assim por diante. Tudo isso são detalhes do nosso comportamento no mundo das relações que nos mantém aprisionados à vida material. Nós sucumbimos às tentações porque estamos aprisionados no prazer dos sentidos. Eu não tenho como obliterar o prazer dos sentidos, mas eu tenho como compreender. Tudo eu posso, mas nem tudo me é permitido. Então, se nós não procurar compreender o que é o trabalho sobre si mesmo, e a importância que é nós libertarmos a nossa mente, libertarmos o nosso templo-coração, libertarmos a nossa alma desses detalhes que nos aprisionam a vida material, nós não vamos compreender o que é a vida espiritual. Hoje nós somos apaixonados pelo nosso corpo físico, nosso status quo. Porque é aparência, é dinheiro, é acúmulo, é sucesso financeiro. Essas coisas, esses elementos, é exatamente aquilo que nos tiram do caminho interno, é exatamente isso que nos afastam da vida espiritual, é isso que nos afasta de compreender o que foi que Jesus, o Cristo, nos ensinou. Por isso que a humanidade está como está. Por isso que nos últimos 2000 anos da era cristã, a humanidade tem só sucumbido. É óbvio que teve aqueles que trabalharam sobre si. É óbvio que teve aqueles que promoveram mudanças internas. Mas como a gente já citou em outros momentos, o que são 1000 pessoas, que eu acho um número bem grande já, perto de 8 bilhões de pessoas, quase 9 bilhões. Não é nada. Se fosse uns 50%, mas não é o caso. Nós queremos que o planeta mude, nós queremos que acabe as brigas, as guerras, nós queremos que acabe o nosso sofrimento, mas não damos um passo para que essa mudança aconteça. Então, compreender a doutrina do Cristo e os caminhos que ele trilhou para não ser vencido lá no deserto é de extrema importância. Muitas pessoas hoje acreditam que o ocultismo, o esoterismo, a nova era, são coisas do demônio, são coisas do diabo. Porque nós fomos doutrinados a acreditar que isso são coisas do demônio, coisas do diabo. Aquele que não quer que você desperte, aquele que não quer que você compreenda o que é necessário ser feito, vai dizer que o caminho verdadeiro é o caminho falso. É óbvio, é uma questão óbvia que qualquer pessoa que tenha mais conhecimento, ela pode escolher fazer o bem ou escolher fazer o mal. Isso é uma questão óbvia. Não é disso que estamos falando aqui. Se o poder que uma pessoa adquire com a evolução da sua alma, a evolução da sua consciência, ela pode manipular e controlar as outras pessoas, ela também pode libertar as outras pessoas. O conhecimento é o mesmo. A ferramenta é a mesma. Eu posso pegar uma faca e cortar um pão, eu posso pegar uma faca e tirar a vida de alguém.
Quando eu liberto a minha psique das minhas criações mentais, obviamente que começa a abrir-se o véu da ilusão, que até então encobria meus sentidos, minha percepção, meu entendimento. Mas e a partir dali, qual vai ser as minhas escolhas? Essa é a questão. Então, hoje, os seres que nos aprisionam, os senhores que nos aprisionam, são pessoas que têm mais consciência? Tem. Eles têm mais conhecimento? Tem. Só que a escolha deles foi algo totalmente negativo. Se nós olharmos a história de Lúcifer, né? Embora que Lúcifer é um fazedor de luz, mas se nós formos olhar a história de Lúcifer, né? Não caiu. Se ele era filho de Deus, né? Se ele era filho de Deus, se ele era um ser de altos poderes, né? Alto nível de consciência, e caiu, porque ele caiu, acho que ele ficou burro, ficou ignorante, esqueceu tudo que ele sabia. Obviamente que estou olhando aqui essa história do ponto de vista pejorativo. Lúcifer não tem nada a ver com isso. Mas, do ponto de vista, né, em que nós fomos orientados, ensinados, é acreditar que Lúcifer fez mal, que traiu a Deus e não sei mais o quê. Entendam, meus irmãos, que aonde existe o bem, também existe o mal. Aonde existe o mal, também existe o bem. E tudo isso está atrelado ao quê? A um nível de consciência. Então, quando nós falamos de libertar a nossa alma das nossas criações mentais, limpar esse lixo psicológico, né, eliminando de nós mesmos essas recordações, essas memórias, né, nós vamos, primeiro de tudo, ampliar a nossa percepção, a nossa compreensão. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. Se você entra dentro de um depósito, tá cheio de mercadoria, tá socada de mercadoria lá dentro, eu consigo ver lá os fundos, o que tem lá no fundo? Não consigo ver. Agora eu começo a tirar, limpar, vou tirando para fora, vou eliminando, vou queimando, vou tirando tudo, vou esvaziando. Vai chegar um momento que eu vou conseguir enxergar lá no fundo. E aí? Qual vai ser a minha escolha depois de enxergar? Vou fazer o bem ou vou fazer o mal? Porque eu continuo sendo o mesmo. Então, quando nós começamos a trabalhar sobre si mesmo, né, nós temos que compreender que nós vamos acessar dentro de nós mesmos boas ações e má ações. Nós vamos acessar os dois. Mas nós não temos compreensão nem porque fomos mal e nem porque fomos bons. Então nós temos que buscar o quê? O despertar. Compreender em todas as suas nuances o que é o mal e o que é o bem. O que é uma boa ação, o que é uma má ação. Nós temos que buscar compreender em todos os níveis. É dessa forma que nós despertamos a consciência. Porque se nós apenas ficamos presos ao mal, obviamente vamos ser pessoas más. Se nós só ficamos presos ao bem, nós vamos ignorar o mal e vamos ser apenas pessoas boas. E vamos sofrer as consequências da onde? Da maldade. Então é necessário compreender todas as nuances das boas ações e das más ações. Temos que fazer isso. Mas nós só vamos compreender em toda a sua totalidade, em toda a sua profundidade, quando nós erradicar de dentro da nossa alma, erradicar de dentro da nossa mente, erradicar de dentro do nosso templo coração
o que é as boas ações e as más ações, porque hoje essas boas ações e essas más ações estão atreladas ao quê? Às nossas criações mentais, ao nosso lixo psicológico.